Abra sua Bíblia no Salmo 32, do verso 1 até o verso de número 5. Jesus disse em Lucas, capítulo de número 1, verso de número 53, uma coisa que põe cada um de vocês que estão sentados aí me ouvindo, me dando o privilégio da atenção e da comunhão. Jesus disse o seguinte, que ele, o Pai, ele despede de mãos vazias os ricos, os fartos, os que se acham que têm muito. Mas ele é o mesmo Deus que despede de mãos cheias e abençoados os famintos de coração. Quando a gente para num momento como esse para refletir nas Sagradas Escrituras, que é o mais importante que temos aqui para comunicar nessa noite, são as Escrituras, não são as minhas impressões, minha opinião. Se você perceber em algum momento eu dando minha opinião, fazendo um relato pessoal, avalie muito bem. E fique, se for bom, pegue para você. Mas as Escrituras, vá sempre a ela faminto. Seja numa leitura de meditação pessoal, seja numa meditação coletiva como Igreja de Jesus, vá como um faminto. Porque, segundo Jesus, ele sempre despede os famintos de coração, fartos e abençoados. Quantos querem ser despedidos assim nessa noite? Vá com fome. Traga sua atenção aqui, vamos ler. Salmo 32, versículo de número 1, na minha versão NVI, diz assim: como é feliz. Quais são as duas primeiras expressões juntas aí do texto? Como é feliz. Você sabe que um dos grandes desafios da alma humana é ser feliz. Quantos aqui querem ser felizes? Tem problema nisso? Nenhum. Porque Deus quer fazer de cada um de nós felizes, realizados, segundo o padrão que Ele estabeleceu. Mas o texto está dizendo como é feliz aquele que tem suas transgressões. Se tem jurista, tem algum advogado aqui hoje à noite? Transgressão, no conceito jurídico, significa transgredir uma lei, ou seja, romper os limites estabelecidos por uma lei. Tá certo, doutora? Data vênia. Como é feliz aquele que tem suas transgressões, seus limites rompidos, baseado na lei, perdoados, e seus pecados apagados. E o verso 2 começa do mesmo jeito que o verso 1. Como é que diz aí na sua Bíblia? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Quantos aqui já sentiram culpa alguma vez na vida? E essa culpa foi removida por algum motivo? Quantos? Que alegria e felicidade. Você não viver debaixo de culpa. E o texto sagrado está dizendo, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Verso de número 3, olha o testemunho do salmista. Ele diz o seguinte, Davi dizendo, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Diga amém. Graças a Deus. Amigos, essas duas expressões que começam o verso 1 e o verso 2 do Salmo 32, elas talvez saltam aos nossos olhos como a coisa mais importante do texto. Numa cultura como a nossa, em que a pregação do Evangelho se tornou uma proposição da gente ter um Deus que está o tempo todo trabalhando para a nossa felicidade, a despeito de qualquer questão de como vivamos, essa é uma cultura mentirosa, que mantém as pessoas nos arraiais das igrejas, na base da sistemática de faz e você recebe. Você é merecedor do que Deus está fazendo por você. Se você cumprir metas religiosas, se você cumprir princípios bíblicos, Deus então, porque você cumpriu, Deus vai fazer de você uma pessoa feliz. E eu conheço muita gente séria, santa de Deus, com lágrima nos olhos, passando momentos que a gente pode chamar de infelicidade. Gente séria, passando por momentos difíceis, por perdas, por dores, por ofensas, por traições, por más interpretações. Quantos aqui já foram mal interpretados alguma vez na vida? É horrível, não é? Você disse uma coisa com uma conotação, com uma intenção, aquilo torceu-se no processo da sua boca até a orelha da pessoa, é um plano maligno, entrou no ouvido de alguém, aquela pessoa ouviu de um jeito diferente, distorceu e torceu aquilo contra você. É ou não é ruim? Como uma pessoa pode ser considerada feliz, se por vezes ela é então mal interpretada? É horrível. Então a gente pode entender ou pensar, e bom te ver aqui, Michele, que alegria, Lúcio está por aí também? Melhor que o Lúcio, na minha opinião, na sua não deveria, mas bom ver você, viu, minha amiga?
querida de tantos anos, parceira, amigona mesmo. Bom te ver. Manda um abraço para o Lúcio e para as 2 filhas que não são mais pequenas, né? Graças a Deus. A sua cara. Viu, Débora? A Michele está ali. É que eu não ouvi o seu glória a Deus. Aliás, Michele, fazendo um parênteses, a gente está em casa, embora esteja no YouTube, né? A gente estava num encontro aqui quinta-feira passada, eu vi um glória a Deus. Sabe aqueles glória a Deus que só você sabe dar? Eu falei, tem um genérico da Michele aqui, né? Pelo glória a Deus. Então, algum momento aí, Michele, se você concordar com a fala aqui, dá um glória a Deus para a turma te conhecer, que é um glória a Deus característico. É dela, puro, legítimo. Registra. Você vai ganhar dinheiro. Feita essa pausa, voltando para a mensagem, esse evangelho que propõe um Deus que está o tempo todo trabalhando para a nossa felicidade, ele é um evangelho mentiroso, porque o culto não é para mim nem para você, o culto sempre é para Deus, os louvores são para Deus, a relação de afeto é para Deus, tudo é para Ele. Então, se tem alguém aqui que precisa ser feliz nessa relação, é Deus conosco, e não Deus para conosco. Porque essa metodologia de manter as pessoas dentro das igrejas, na base do Deus vai te dar se você fizer alguma coisa, essa é uma ideia satânica. Essa proposta de que se me adorar tudo te darei, é uma ideia de Satanás. Na tentação de Mateus 4 você vai ver, quando ele fala para Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu vou dar tudo que os seus olhos estão vendo aqui. Essa proposta é satânica na base do eu te darei se você me der alguma coisa. Isso geralmente não fundamenta as pessoas no relacionamento com Jesus. Porque se ele é tudo aquilo que ele pode fazer por mim, o dia que ele não fizer como eu gostaria, eu deixo de estar com ele. Porque ele não é o que eu espero, ele é o que eu preciso. Essa relação é horrível. E as pessoas estão transitando por aí por causa disso. Feita essa abertura, o texto está dizendo que é feliz. Um tipo de pessoa específica. Felizes são aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, seus pecados perdoados e a sua culpa removida. Disse Davi que tem muita experiência nesse assunto. Ele diz, você viu comigo aqui, conferiu, enquanto calei o meu pecado, os meus ossos ressecaram dentro de mim, de forma que ele se comparou como um deserto. No seu interior ele via o que via no exterior, porque ele calou, mas ele disse, mas eu confessei ao Senhor, e porque confessei a Deus, eu sou um homem feliz porque fui perdoado. E que eu diria para você aqui, antes de dar a introdução final, é que a maior felicidade que alguém pode receber na vida é ter os seus pecados perdoados. Não existe vida cristã abençoada, vida de cristã produtiva, vida cristã próspera, sem consciência de que nós fomos em Cristo Jesus perdoados. Quantos aqui receberam perdão de todos os seus pecados? Jesus é bom demais. Eu me lembro, testemunho pessoal, quando cheguei a essa comunidade, eu ouvi falar de um Deus gracioso, que na pessoa do seu filho Jesus morreu na cruz do Calvário, não para ser um símbolo de mártir cristão, mas para perdoar todos os meus pecados, para tirar de mim a condenação eterna, viver longe dele, no inferno. Quando eu vi essa mensagem da graça, que eu não precisava fazer nada, mas eu precisava receber, isso entrou no meu coração, e trouxe uma paz que eu jamais havia experimentado. Uma pessoa que tem os seus pecados perdoados, ela é uma pessoa que vive debaixo de uma paz que ela jamais viveria se perdoado não fosse. O efeito do perdão na vida de alguém que recebe é uma coisa que transcende a capacidade linguística de determinar o que é. É uma experiência espiritual transcendental de que você um dia vivia debaixo de tormento, de pressão, porque mesmo não sendo um crente frequentador de igreja, nós temos dentro de nós assim, um sentido de que alguma coisa que nós estamos fazendo é errado, ainda que não saibamos exatamente por que é errado, e para quem é errado, tem um sentimento de culpa violentando a gente por dentro. Já sentiu assim? Pressionado, debaixo de um ataque demoníaco que não sabíamos, debaixo de uma opressão. Às vezes não conseguíamos dormir, não conseguíamos relacionar bem, mas o dia que tivemos um encontro pessoal com Jesus, e nesse encontro descobrimos que fomos perdoados de todos os pecados, esse perdão entrou no nosso coração e gerou uma paz, uma leveza e uma alegria que a gente não quer perder por nada. Verdade ou mentira? Esse é o poder do perdão na nossa vida. Quando somos perdoados pelo Pai de todos os nossos pecados, a gente tem aquela sensação de liberdade que nunca experimentamos antes. Estávamos escravizados daqueles pensamentos que nos aterrorizavam, mas agora, por causa do perdão, nós temos a sensação de liberdade. Aquele peso que ficava sobre nós, na mente e coração, esse peso vai embora. Aquela sensação de bem-estar por não ter mais condenação e culpa na mente e no coração. Aquela paz de olhar para o céu e dizer, Pai,
Eu te amo, muito obrigado. Oh, que sensação boa. Por isso o salmista está dizendo, feliz ou muito feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados, suas transgressões perdoadas e as suas culpas removidas. A Bíblia diz que uma pessoa assim é uma pessoa feliz. Quantos felizes tem aqui essa noite? Você já recebeu esse perdão? Está vivendo essa realidade espiritual de paz, de alegria, de comunhão com Deus? Feliz sou eu e você. A Bíblia diz que eu e você, nessa condição de perdoados, nós somos pessoas felizes. E relembro vocês que não existe vida cristã abençoada, produtiva e feliz sem perdão de pecados. E o grande marco, guarde isso, o grande marco de início de uma vida nova que temos em Cristo, ele é contado a partir do dia em que fomos perdoados de todos os nossos pecados. Daí nós começamos a contar os dias que estamos vivendo como novas criaturas, porque aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e tudo se fez, por quê? Porque fomos perdoados. Deixa eu perguntar para você de novo, quantos aqui foram perdoados de todos os seus pecados? E sabe, talvez tenha gente aqui nesse auditório, que não levantou a mão, tem gente em casa, no trabalho, no deslocamento, para casa, dizendo assim, pastor, eu ainda não experimentei isso. Você pode experimentar nessa noite. Perdão completo de todos os seus pecados. E dizer como o salmista Davi dizendo, como é feliz. E você ser feliz, de acordo com o padrão bíblico. Mas isso começa numa vida perdoada. Agora eu começo a mensagem, e eu tenho mais 9 minutos. Podemos ir juntos? Se você já experimentou o benefício de ser perdoado, o grande medidor da qualidade, da saúde espiritual de cada um de nós, é como nós lidamos com as ofensas que praticaram contra nós. Veja, fiz aqui com vocês conferência, a grande maioria disse que está vivendo como um feliz, e segundo as escrituras, feliz porque foi perdoado dos pecados, e pecados você pode ter como sinônimo na Bíblia, como ofensas que praticamos contra Deus. Eliel ministrou aqui semana passada, se você perdeu, rompendo com o pecado, ele nos lembrou uma regrinha básica para definir o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço, que desagrada ou ofende a Deus. Então quando eu digo que eu fui perdoado por Deus, estou vivendo em paz, eu estou dizendo que um dia, o jeito que eu vivi, ofendeu a Deus. E essa ofensa que pratiquei contra Deus, ainda que na minha ignorância, é chamada de pecado. Aí o dia que me encontrei com Cristo e descobri que Ele perdoou todas as minhas ofensas, voluntárias ou involuntárias, eu me tornei uma pessoa perdoada e feliz. Agora, o grande medidor da qualidade e da saúde espiritual de cada um de nós, é como nós lidamos com as ofensas que recebemos. E se você precisa de um título para essa série, ou dessa mensagem, como Lucas precisa, seria, fui ofendido ou ofendida. E agora? Porque o Evangelho prepara a gente para a vida real. E na vida real, nós somos ofendidos, tal qual somos ofensores. Não é o assunto que eu vou falar hoje, mas ofendidos. E muita gente não consegue progredir na vida cristã, não consegue prosperar na relação com Deus, não consegue ter qualidade de vida com Deus, porque está com a alma tomada de ofensas. O assunto é sério. Há alguns assuntos nas Escrituras, particularmente no Novo Testamento, que nós devemos debruçar com muita intensidade para entender o que Deus pensa sobre aquilo. Porque tem muita gente vivendo dentro das igrejas dizendo assim, eu já ouvi, pastor, não me peça para perdoar ninguém, porque perdão é uma coisa tão divina, que só quem pode perdoar é Deus. Se você tem essa ideia é equivocada. Porque o Deus que a gente atribui a Ele a única condição de ser o perdoador, é o mesmo Deus que nos chama a perdoar. E é capaz de dizer na boca do próprio Jesus, se você dá uma olhada lá em Mateus 6, versículo 14, depois da oração do Pai Nosso, que envolve perdão, lembra? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, seja feita, e o que mais? E o pão nosso de cada dia, e o que mais? Como? Assim como nós fomos perdoados. Uma pessoa que guarda ofensa no coração, que não perdoa as pessoas, ou ela não entendeu que ela foi perdoada das ofensas que praticou contra Deus,
ou ela está perdida nas ideias. Porque ela não pode nem orar o Pai Nosso, não pode nem rezar o Pai Nosso. Quando chegar nessa parte, ou ela pula, ou ela para. Porque o texto é claro quando Jesus está ensinando a orar. E perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas. Volta lá. Me ajuda aí. E perdoa as nossas. Obrigado, fiz de propósito. Olha, não está no plural? Perdoa as nossas ofensas? Olha que coisa engraçada. A gente é de tribo. Então, eu estou falando com muita gente aqui, no auditório e em casa. Essa ideia assim, Senhor, perdoa a gente aí. Jesus estava ensinando muita gente, por isso ele coloca no plural. Mas perdoar é uma coisa plural ou no singular? Então, experimente orar dizendo assim, Senhor, perdoa as minhas ofensas contra o Senhor, assim como eu tenho perdoado as pessoas que me ofendem. Se você fizesse essa oração no singular, ela faria sentido? Não me responde. É para você pensar. Se Deus perdoasse você, na medida em que você perdoa os outros, você seria uma pessoa feliz e abençoada porque é perdoado? Porque Jesus condicionou no verso 14. Se vocês não perdoarem as ofensas contra vocês, como vocês foram perdoados, vocês não receberão perdão. Jesus condicionou o perdão que o Pai quer oferecer a mim e você, e que eu e você precisamos, ao perdão que nós oferecemos às pessoas. Isso é sério. É muito sério. Leia, por exemplo, um texto clássico sobre isso. Mateus capítulo 18 mostra lá uma parábola do credor incompassivo. Vocês conhecem. Um homem que se encontrando, Jesus contou uma história que um homem se encontrou com um rei e tinha uma dívida impagável, Nájila, com esse rei, uma soma impossível de ser paga. Aquele rei sentenciou sobre ele, então, dizendo, você vai ser vendido, você e sua família toda, para pagar a dívida. É a lei que diz o texto sagrado, que aquele homem implorou, de joelhos, perdão. Tem misericórdia de mim, te pagarei tudo. O rei, compungido com o pedido de perdão daquele homem, o perdoou de uma dívida impagável. Na sequência, aquele homem saiu da presença do rei, e encontrou um conservo, alguém que o servia, e que devia uma quantidade irrisória, perto do quanto ele devia para o rei. E encontrando aquele homem com a dívida irrisória, ele sufocou aquele homem, me paga tudo que você deve. Porque se você não pagar, eu vou sentenciar você, eu vou protestar você no cartório judeu. Estou inventando isso, tá? Mas Jesus continua a história dizendo o seguinte, que os servos daquele rei que tinham presenciado aquele homem ser perdoado pelo rei, a figura de Deus, de uma dívida grande que aquele homem tinha, ficaram tão indignados com a atitude dele de perdoar uma dívida pequenininha, voltaram para o rei, contaram para o rei irou-se, mandou o homem voltar e dizer assim, você é um servo mau, eu perdoei você uma dívida grande daquela, você não deu nem tempo de sair daqui, e o seu arrependimento foi tão sem sinceridade, que você saiu daqui e você sentenciou alguém com uma dívida pequena. Sabe o que a gente conclui, amigos, aqui hoje à noite? Que no aspecto pessoal, deixa eu dar para você uma chave sobre esse assunto, nós já vamos concluir. Que a nossa concepção de perdão, ela é uma coisa tão humana, e por ser humana, ela tem quê de diabolismo, macabra, que a gente inverteu algumas lógicas, de acordo com as nossas vontades pessoais. Quer dizer com isso? A gente acha que as nossas ofensas contra Deus, aquelas que Ele nos perdoou, elas eram pequenininhas. Mas as ofensas que as pessoas praticam contra nós, ela é muito grande. Então, eu mereço ser perdoado, mas o outro não. E isso é uma mentira bíblica, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus subiu aquela cruz e não foi uma analogia, não foi de forma simbólica, filosófica, ela foi literal. A humanidade havia pecado contra Deus, o Pai, o Criador, e a humanidade já não tinha mais condições pelo sacrifício que se fazia no Antigo Testamento de bichinhos, virou só matança de bichinhos sem arrependimento. O Pai providenciou um cordeiro perfeito, sem mancha, seu Filho único, Jesus, deu a ele um corpo físico, nasceu de uma mulher virgem, desenvolveu-se até os 30 anos, começou o seu ministério aos 30 anos, para dizer que o ofendido veio até os ofensores oferecer perdão gratuito e generoso.
de uma dívida que era impossível nós pagarmos, mas o ofendido, sabendo que éramos incapazes de fazê-lo, ele mesmo proveu a nossa necessidade, um cordeiro perfeito sem mancha, e o pôs na cruz, e o esmagou na cruz, o humilhou na cruz, para dizer que ele perdoa a mim e você de uma dívida que era incalculável e impagável. Se você tem consciência disso, não existe ofensa, traição, maldade, deslealdade, que eu e você não tenhamos condições de perdoar. E se não perdoarmos, nós vamos estabelecer um padrão de vida espiritual mirrado, doente, e que se vai se refletir na nossa mente e no nosso coração. E naturalmente, tem um monte de gente indo fazer exame, e o médico não acha a origem do problema, porque ela é de ordem psicossomática, ou seja, doenças que começam na alma. E geralmente tem a ver com falta de perdão, ressentimentos. Quando Deus nos criou as nossas emoções, nelas não comportam ressentimentos. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus para viver de forma ofensiva e ofendida. Mas por causa do pecado nós vivemos num mundo ofensivo. Você anda de carro por aí? As pessoas estão malucas. Você faz um movimento, você ouve os xingamentos mais absurdos. E a gente ouve aquele tipo de ofensa, responde ali ou deixa para lá. Mas quem são as pessoas que mais têm potencial de ofender a gente? São as pessoas mais íntimas do nosso coração. Eu não consigo ver gente me procurando assim, pastor, estou ofendido com um anônimo. É sempre com alguém cujo espaço na vida é muito grande. Fez ou deixou de fazer o que eu merecia ou não merecia. Gente ofendida. E que geralmente começam a perder apetite espiritual. Por causa da ofensa no coração, aquele ódio, rancor, desejo de vingança, de executar sobre ele aquela dívida, param até de relacionamento com Deus, porque não dá para ter. Veja que Jesus falou, por exemplo, sobre oferta. Olha isso. Olha como o assunto, segundo a ótica de Jesus, é diferente. Jesus disse que se você trouxer uma oferta, seja ela a oferta mais milionária, útil para a igreja, para os planos da igreja, mas se você trouxer 1 milhão para dar de oferta, e quando você estiver se deslocando com aquele pote com 1 milhão, ou aquela maleta com 1 milhão, no meio do caminho você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, Jesus disse, deixa a tua oferta no altar, volta, perdoa, resolve a questão, depois dá a oferta, porque Deus não recebe nada de gente com o coração tomado de ofensa, gente com desejo de vingança. O assunto é sério ou não é, irmãos? Por que eu falei que eu ia falar com crente? Porque precisava ser objetivo. Eu precisava ampliar um pouco mais aqui, mas talvez na questão de ampliar para crente, você vai dizer o seguinte, pastor, eu já ouvi há muito tempo na minha vida, esse assunto aqui eu dou aula, se eu tivesse no seu lugar faria melhor. E é verdade. Muito possivelmente você faria muito melhor do que eu. E a grande questão não é performance você faria melhor. A questão é, e você já perdoou? Conheço todos os fundamentos bíblicos sobre perdão, desde o Antigo Testamento até o Novo. Domino os fundamentos teológicos, temáticos sobre o assunto. Ótimo. E a questão é, você perdoou? Porque o assunto aqui não é quanto você conhece sobre o assunto. É o quanto você pratica o assunto. Às vezes a pessoa fica impressionada, pastor, eu fui pregar para alguém, fui anunciar Jesus, e a pessoa conhecia de Bíblia mais do que eu. Eu sempre digo para a pessoa, mas ela conhece de forma histórica ou prática? Porque nós não somos medidos por Deus e a nossa qualidade espiritual por tanto de livro que a gente lê por dia, por tantos capítulos que lemos da Bíblia por dia ou por ano. É o quanto praticamos o que sabemos. Isso faz de nós sábios aos olhos de Deus e felizes. Como é feliz? Aquele que tem os seus pecados perdoados, cujas transgressões foram apagadas junto com as suas culpas. Uma pessoa perdoada é uma pessoa feliz. Mas uma pessoa que perdoa é mais feliz ainda. Sabe por quê? Porque na anatomia da nossa criação, Deus não criou a nossa alma para sustentar lixo nela. Pastor, então o senhor está tratando com simplismo? É simples perdoar? Não é. Não é. Tem ofensas seríssimas. Eu sei. Tem casos dificílimos, cuja violência contra a alma da ofensa praticada, ela gerou uma lesão muito profunda. Violentou a pessoa no seu estado pessoal humano, na sua questão feminina ou masculina. É fácil perdoar? Não é fácil.
Mas Jesus disse que é para facilitar a questão do perdão. Jesus disse que é para perdoar. Então, se tem uma decisão que eu e você precisamos tomar, e talvez você esteja arrastando já há muito tempo, você, onde quer que você esteja também, talvez você esteja arrastando esse assunto, talvez já nem dê esse nome de que, eu não estou magoado com ninguém, eu só não quero ver nunca mais a cara dessa pessoa. Ela está ou não está ofendida? Porque, em geral, guarda isso aqui, em geral, perdoar restaura relacionamentos. Perdoar restaura relacionamentos conjugais, familiares, de amizade, sociedade. Isso no geral. Alguns outros casos já é impossível. A pessoa já casou com uma outra, ou a pessoa que me ofendeu já morreu, então não dá para resgatar. Mas, em geral, perdoar significa dar uma chance nova. Não para a pessoa te ofender de novo, mas para construir relacionamentos. Eu conheço bons relacionamentos, e tenho para mim aqui alguns, que começou assim, foi uma crise. Hoje são melhores amigos que tenho. O cuidado que temos um com o outro é muito grande, porque eu nunca mais quero ofendê-lo, tal qual ele não quer me ofender mais. São meus grandes amigos, restaurou a relação. Outras não são possíveis, mas perdoar é uma decisão que nós vamos tomar para viver bem com Deus, no aspecto espiritual, para livrar a nossa alma desse lixo, que são os ressentimentos, o rancor, o ódio e o desejo de vingança, e cuidar do nosso corpo, porque uma pessoa que está bem com Deus, ela quer estar bem com as pessoas também, e faz tudo o que pode para isso. Deixa eu te perguntar, então, olhando nos seus olhinhos, você tem alguém que você precisa perdoar definitivamente? Talvez de muito tempo, ou de pouco tempo, mas você precisa perdoar e viver em paz, com a qualidade espiritual sua lá em cima, andando e caminhando com Jesus em paz, e com a sua alma livre, e com o seu corpo sadio. Se você está assim, vou te dar daqui a pouco um desafio. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, cristão abençoado, ou você que está dando os primeiros passos no Evangelho. Há uma grande diferença entre ser ofendido e estar ofendido. Ser ofendido não é decisão minha nem sua, é decisão do outro. Mas estar ofendido é uma decisão nossa. Abrigar no coração a ofensa e matar o ofensor no nosso coração é nossa responsabilidade. Nós decidimos estar ofendidos. E com a decisão de estar ofendido, nós podemos decidir entregar nas mãos de Deus tanto a ofensa que praticaram contra nós, quanto o ofensor, liberá-lo e abençoá-lo. Perdoar é rasgar a dívida. Perdoar é dizer, você não me deve mais nada. Perdoar não é validar a ofensa. Tem gente que não perdoa porque assim, se eu perdoar essa pessoa, ela vai dizer o seguinte, eu tinha razão de fazer aquilo. Não é isso. Quando você perdoa, você não legitima o ato da ofensa. Você não dá razão para o outro. Quando você perdoa, você amontoa brasas na cabeça da pessoa e começa a pensar o seguinte, como ela pôde me perdoar? Aí você pode até testemunhar para ela, porque eu fui perdoado também. E se eu ofendi a Deus e o meu pecado foi muito maior, o seu é pequenininho. E aprendi com o pastor dessa comunidade, pastor histórico, fundador e presidente, Carlos Alberto Coelho Bezerra, que quando alguém fala mal da gente, a gente descobre, a gente não devia estar ofendido não. Porque se as pessoas nos conhecessem de verdade, elas falariam muito pior da gente. Certo, Bernadette? Você aprendeu comigo isso. O pastor dizia o seguinte, se alguém falar mal de mim para você, fica tranquilo. Essa pessoa me conhece muito pouco. Eu tenho muito mais para te falar sobre mim mesmo. Pessoas assim não se ofendem. Está morta. Aliás, é o processo do Espírito, né? Nós morremos com Cristo na cruz, a nossa natureza mais perversa, incapaz de perdoar, foi crucificada com Cristo, e nós ressuscitamos para ter a mesma natureza de Jesus, que mesmo nos momentos difíceis da sua vida, os últimos momentos lá na cruz do Calvário, a última expressão de Jesus foi, Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Elas estavam gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus liberou perdão para eles, dizendo, Pai, tem misericórdia desse pessoal, eles não sabem o que estão fazendo não.